Boa noite, engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos à oitava live de aquecimento da Semana da Obra Descomplicada, um evento que vai ser nos dias 1º a 5 de julho, totalmente gratuito, totalmente online, e para você que se interessa em mudar a forma de você gerenciar a sua obra, ter menos dor de cabeça e obras no prazo, eu sugiro você comentar a palavra sorteio, porque além de você receber um presente ao se inscrever totalmente gratuitamente, você ainda vai concorrer a uma vaga no meu curso Obra Sob Controle, que é exatamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Não é sempre que está disponível, e então é uma vaga muito especial aí que eu estou preparando para vocês, tá bom? Então, comenta a palavra sorteio que eu te envio o link com todas as instruções, tudo certinho, e é bem rápido e fácil para você estar por dentro de tudo e não perder nada. Bom, se você está aqui comigo, muito boa noite. Se você é a primeira vez que está aqui comigo, meu nome é André Cardoso, sou engenheiro civil, especialista em reforma de alto padrão e consultor Lean Construction, e eu ensino engenheiros como você a terem obras dentro do prazo sem dor de cabeça, obras simultâneas, isso mesmo, tocar mais de uma obra ao mesmo tempo, de uma forma mais eficiente. Nossa, André, mas como é que você faz essa proeza? Porque obra é tanto problema. Bom, na primeira semana eu comentei bastante sobre Lean Construction, que é a base da metodologia que eu trago aqui, que é como eu ser mais eficiente, como eu gerar mais valor ao meu cliente, como eu otimizar o meu tempo, eu reduzir o recurso, ou seja, mão de obra e material, e ainda assim entregar um produto de qualidade. Bom, essa semana a gente não está aprofundando tanto no Lean Construction, apesar de serem temas relacionados. Essa semana eu estou focando mais um pouco na parte da gestão em si, né? Como você se desenvolver como profissional, como pessoa, como um líder que você é no seu dia a dia da obra. E isso é um ponto crucial se você quer ter menos dor de cabeça na sua obra. É um ponto que você precisa estar aberto para desenvolvimento. Então, se você está comigo aqui, parabéns, porque realmente já é o passo gigante que você está dando ao assistir essa live de liderança comigo. Conteúdo que eu preparei muito direto ao ponto, bem simples, fácil de digerir e que você já vai começar a mudar a forma de você pensar e amanhã mesmo colocar em prática formas melhores de você liderar a sua equipe. E melhor, como você pode liderar uma pessoa para que ela se torne um líder. Então, esse é um ponto-chave que a gente vai discutir hoje, tá? Mas apenas fazendo um feedback do que a gente falou no início da semana, a gente começou falando sobre gestão do tempo. Você, como um líder de obra, como um gestor de obra, um gerenciador, você precisa saber muito bem liderar o seu tempo. Essa live de gestão de tempo ficou incrível, eu sugiro que você assista depois, está na live, está no blog de aquecimento, está no YouTube, diversos canais para você da sua preferência. Mas basicamente lá eu comento sobre como você precisa saber o que fazer e quando fazer, né? Nós engenheiros temos diversos tipos de tarefas, de deveres e assuntos para tratar ao longo da obra que é muito difícil você ter isso muito claro na sua cabeça, né? Você deixar tudo aqui gravado nela e você achar que dessa forma você vai conseguir lembrar de tudo, tocar tudo e que tudo vai sair conforme, né, o planejado. Não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que a gente precisa dar uma tratativa para o cliente, a gente tem a tratativa com o arquiteto, a gente tem projetos que a gente tem que cuidar, tem a nossa equipe de obra, tem colaboradores que a gente tem que comprar material, que tem que, enfim, são diversos assuntos que a gente precisa estar muito ali no dia a dia, sabendo de fato quando tem que fazer aquilo. E não simplesmente pegar um dia e tentar matar tudo de uma vez, porque você vai deixar muitas vezes a obra descoberta no momento que não é para deixar, né? Dois, que você às vezes vai estar contratando algo que não necessariamente precisava ser feito naquele momento e pode gerar um retrabalho se você contratar com muita antecedência. Isso pode gerar uma mudança de projeto, depois um aditivo, enfim. Tudo isso a gente discutiu nessas lives de segunda-feira. Ontem a gente falou sobre comunicação, foi uma live bem simples também, mas que, assim, muda a forma como a gente tem tratado os nossos funcionários. E aqui a live de hoje é um pouco uma continuação de ontem, né? Porque que é a liderança sem uma boa comunicação, né? Sem uma comunicação eficiente? Não é bem uma liderança, né? Até porque a principal diferença entre um líder e um chefe é a forma como a gente lida com as pessoas, com os nossos
colaboradores, nossos parceiros, nossos liderados, né? Então, é um pouco de uma continuação que a gente tem para trazer. Mas eu queria saber de você que está aqui comigo. Você se considera um bom líder? Ou o que você acha que você poderia melhorar? Você já sabe exatamente o que você poderia melhorar na sua liderança? Pensa nisso um pouco. Vou deixar até você refletir um pouco enquanto as pessoas estão chegando. Pensa nisso. Você é um bom líder? Você sabe desenvolver a sua liderança de uma forma que a equipe sinta que você é autoridade, que você é uma pessoa parceira e não simplesmente uma pessoa que está ali para mandar, para ter que fazer e pronto, né? Isso é um grande ponto de atenção aí. Então comenta aqui comigo se você se sente um líder apto realmente, um líder já muito bem estruturado, muito bem desenvolvido, beleza? Bom, gente, contando até um pouquinho de mim, tá? Eu sempre me considerei um líder bom, tá? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu pensava muito nos outros. E eu até comentei isso na live anterior, né? O fato de contratação, sobre o quanto eu cobrava, o quanto eu chorava para dar desconto ou não, né? Isso vem muito do que eu prego, né? Eu acredito que se a pessoa está ali prestando um serviço, ela sabe o quanto o serviço dela oferece e eu gosto muito de pagar o preço que ela me pede, né? Mas eu sou também uma pessoa que eu sou de cobrar bastante. Eu sou muito. Eu não gosto de falar perfeccionista, porque perfeccionista pode ser um atraso na vida se a gente se aprender nisso. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto do melhor. Eu estou sempre tentando buscar formas de ser melhor, formas de entregar um produto melhor, formas de, no meu dia a dia, como eu ser mais eficiente. Então eu realmente busco isso no meu dia a dia. E eu confesso que eu tô sempre a caminho de uma melhora, né? Eu não cheguei num patamar que eu falar, não, agora. E eu nem sei se eu vou chegar nesse patamar, né? E eu espero que você tenha esse tipo de raciocínio, porque a partir do momento que a gente tem uma noção de melhoria contínua sempre na nossa vida, a gente vai sempre estar evoluindo, a gente vai sempre estar incomodado com algo que não está funcionando. É isso que eu preciso que vocês tenham. Como um líder, você precisa se incomodar com algo que não está sendo como você acha que deveria ser, né? Você entregar uma obra fora do prazo, cara, isso não tá legal. Isso não é legal. Ah, André, mas é culpa do arquiteto. Cara, será que é só culpa do arquiteto? Né? Será que depois de tudo que a gente falou, será que é só culpa dele? Claro que ele tem uma farpela de culpa nisso. Claro que o cliente tem uma farpela de culpa nisso. Mas você sabendo dessa situação, sabendo que isso sempre vai acontecer, que é algo recorrente, será que você não pode fazer nada? É isso que eu tenho trazido para vocês e é isso que eu trago no meu método Obra Sob Controle. É como você, de fato, tentar driblar essas situações, né, que fazem a sua obra atrasar, né, que fazem a sua obra, ou assim, que fazem você ficar numa situação ruim perante ao arquiteto, perante ao cliente. Né? O meu ponto principal aqui é gerar mais saúde para vocês, é gerar uma forma mais fácil de vocês trabalharem. E quando eu digo fácil, é fácil realmente, tá? Não digo que o processo no início é fácil, mas a ideia é chegar no momento que seja fácil, né? Mas para acontecer uma mudança, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que você mudar a forma como você pensa, mudar a forma como você lidera, como você toca uma obra, como você gerencia, não é algo simples, é algo fácil. Mas é algo que é latente. Ele tá precisando, a gente tá precisando dessa mudança, a gente tá precisando de pessoas que acordem e digam basta, para que obra é só problema, para que obra é só isso, para que obra atrasa, para que obra dá custo. Cara, gente, chega. Eu acho que a gente tem que estar num ponto agora que ou muda, ou a gente vai ficar obsoleto, ou vão existir outras empresas cada vez melhores e buscando formas mais eficientes. Então, quem perceber isso quanto antes vai poder se sobressair no mercado. Porque é muita gente no mercado e muita gente despreparada, muita gente que... E eu não digo culpa deles muitas vezes, porque a gente cai num mercado que também está despreparado, né? Eu digo por mim, assim, eu lembro quando eu estava estagiando na Odebrecht, por exemplo, que foi uma empresa incrível para minha vida profissional, eu trabalhei 2 anos na Odebrecht,
Mas eu lembro que eu aprendia na raça, tudo no campo, né? Ninguém me parou para me explicar sobre gerenciamento, sobre como... Bom, na Odebrecht até tinha algumas doutrinas assim de liderança, tudo isso, né? Mas era mais para as pessoas de cargos maiores, entendeu? Não era pro meu caso, que eu estava iniciando. Então, assim, eu aprendi muita coisa ali no dia a dia. Depois eu virei dono de empresa, eu aprendi na porrada, aprendi, né, errando, acertando. Aí eu fiz um MBA, fiz um mestrado e eu vim polindo isso, né? E assim, e eu vejo cada vez que eu entro numa obra, cada vez que eu passava numa empresa, cada vez que eu construía uma casa, um apartamento, eu via que as pessoas eram muito pouco colaborativas, né? Entre si, entre se ajudar, entre achar formas melhores. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça aqui é como é que eu posso ser mais colaborativo, como é que eu posso agregar mais, como é que eu posso entregar mais, né? Então, é basicamente isso que eu quero trazer para vocês. E falando um pouco sobre liderança, preparei uma apresentação para vocês e começando principalmente, são os 5 pilares que eu acredito que você precisa desenvolver para você ter sucesso na sua vida profissional e pessoal, né? Esses são os 5 pilares que eu venho buscando na minha vida sempre. E assim, eu confesso que não é fácil, né? Muitas vezes você tem que correr riscos, você tem que botar a cara a tapa, você tem que sair da sua zona de conforto para você alcançar esses pilares que vão te ajudar muito a você se desenvolver, tá bom? Então, o primeiro dele é você ser inconformado, você ser um líder que você simplesmente não está satisfeito com a forma que está acontecendo. É o que eu falei, você está satisfeito ao você entregar uma obra atrasada? Você está satisfeito ao você chegar no final da obra, você ter um monte de retrabalho, de você ter 40 cabeças na sua obra, fazendo checklist, fazendo retrabalho, tendo gasto desnecessário para você, para a empresa, para o cliente? Você tem que estar inconformado para você começar qualquer tipo de mudança. Só que também não muda nada você estar inconformado se você não toma ação, se você não é proativo, se você não toma uma atitude, levanta da cadeira e fala, cara, vou procurar uma solução melhor para fazer. Se você tá aqui, você já é uma pessoa proativa porque você tá me assistindo aqui e você tá procurando formas melhores de mudar o seu cenário. E eu fico muito feliz e conte comigo, independente se a gente tá em aula ou não. Cara, você tem o meu Instagram, você tem o meu YouTube. Se você conseguir, você pode entrar ali, se inscrever, você vai ver, ter o meu contato e eu deixo aberto, gente. Aberto esse canal para tirar dúvida, para ajudar. Cara, André, tô com um problema aqui na minha obra, tira uma dúvida aqui. Cara, gente, assim, eu sinceramente, o que eu mais quero é mudar esse cenário de que reforma é dor de cabeça só, sabe? Então, eu quero muito ajudar isso. E assim, voltando para os 5 pilares. Uma vez que você é inconformado e você é proativo, né? Para você realmente, uma vez que você decidiu tomar ação, você precisa ser visionário. No que sentido? Por exemplo, você aprender uma metodologia nova. O Lean Construction é uma metodologia diferente, é uma filosofia diferente do que você tem visto na sua vida, mas é uma forma diferente de você pensar, que traz ferramentas, que trazem formas de você ser mais eficiente, de você reduzir os recursos, mas que envolvem você ter certos tipos de controle para te auxiliar nessa jornada. E você precisa ser visionário ao ponto de falar assim, cara, eu preciso perder ou ganhar um tempo me dedicando a entender o processo, me dedicando a implementar esse processo, para que ele vire cultural na minha vida, para eu poder propagar para as outras pessoas e isso se espelhar na minha obra, né? O ponto principal parte de você, mas você precisa saber engajar as pessoas para você poder ter o êxito que você espera, né? Sozinho você não faz uma obra, então você precisa dar um jeito de engajar as pessoas, de ter essa questão colaborativa, né? De trazer as pessoas para jogar junto com você. E além disso, para você fazer isso, obviamente, você encarar algo que você não conhece, que você ainda está aprendendo, algo que não é muita gente que sabe fazer, né? Pelo contrário, as pessoas até olham de forma errada, falando, ah, não, isso não funciona, né? As pessoas que estão muito ali dentro da zona de conforto de cada uma, elas basicamente vão ignorar qualquer tipo diferente de forma de gestão.
né? Então você precisa ser corajoso de fato para você sair dessa bolha, né? Você ser visionário para você enxergar que tem um futuro a longo prazo ali, a médio prazo, eu te digo muito a médio prazo, porque se você focar em colocar uma obra no trilho, ao final da obra eu tenho certeza que ela vai estar melhor e a próxima obra nem se fala. Então é um ponto muito importante você ter essa visão para frente, né? Não é simplesmente agora, eu quero agora, André. Não dá, não existe nada para você fazer agora. Você não consegue entregar nenhuma obra no próximo mês, se você começar ela agora, dificilmente. Então as coisas precisam de certo tempo para maturar, né, para você entender, para você realmente, porque existe a questão de você entender e você digerir a ponto de ficar natural, né? Existe, eu não sei se eu vou lembrar e explicar para vocês, existe uma frase que é muito boa, não vou lembrar aqui, que é o inconsciente. Ah, não vou lembrar, gente, mas eu vou trazer para vocês depois, porque é um ponto que traz exatamente essa questão, né? Porque no começo a gente não sabe o que fazer, né? A gente é. Ah, não vou lembrar, deixa pra lá. Enfim, vamos voltar aqui. Então a gente é inconformado, a gente é proativo, a gente é visionário, a gente é corajoso. E pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter certa disciplina. E, gente, quando eu digo disciplina, não significa que a partir de hoje você não vai falhar. Não existe isso. Nós somos humanos, a gente vai falhar. Por exemplo, quando a gente quer começar a ir na academia, a gente vai falhar algumas vezes, a gente vai deixar de ir. Mas é importante voltar no dia seguinte e não deixar de ir. Né? A gente saber que a gente falhou no dia, mas a gente pode voltar no outro. Né? Não significa só falhou no dia, ter que desistir, largar e pronto. Então você tem que ter uma disciplina de você tentar buscar aquilo para você alcançar o que você deseja. E um ponto muito importante para você alcançar no que você deseja é você saber o que você deseja. Quais são os seus sonhos e desejos de fato? Vocês já pararam para pensar de fato qual é o seu sonho profissional? O que você quer fazer daqui a 2, 3, 5 anos? Aonde você quer estar? Você tem essa noção clara na sua cabeça? Porque, gente, isso é um combustível que alimenta a forma como você toca o seu dia a dia. Se você não tem esse sonho profissional, esse sonho pessoal, então fica difícil. Então aí vai o primeiro exercício que você pode fazer agora ou depois, já anota exatamente esse slide aí. Quais são os seus sonhos profissionais? Quais são os seus desejos? Cara, escreva ele, bota para fora, tira daqui um pouco, né? Leia em voz alta, né? Entenda. Divida com a pessoa que você ama. É importante você ter isso muito claro. Né? Eu tenho ali, preenche a planilha do propósito, porque isso é uma coisa que eu trago no meu curso. Eu tenho uma planilha que eu boto para vocês preencherem, dando uma sugestão, enfim. É um ponto muito importante de vocês botarem para fora, tá bom? Então, pensem nisso. Agora o seguinte, além de ter os 5 pilares, obviamente, que vão te alavancar, né, que vão te ajudar a você crescer na sua carreira, existem algumas coisas que estão te impedindo de alavancar de fato isso, né, que estão ali te trazendo para baixo. E são coisas culturalmente conhecidas, que você provavelmente faz e que todo mundo faz e que a gente não percebe muitas vezes no nosso dia a dia, na correria da obra. Né? E o primeiro é a gente não envolver a equipe inteira no planejamento da obra. Eu venho falando bastante sobre Lean Construction, sobre o fato de ser colaborativo, sobre o fato de você colocar o que você planejou a longo prazo, você colocar em curto, médio e curto prazo, e você expor e dividir com a sua equipe. Você fazer com que eles tenham mais responsabilidade. E aí a liderança já começa a ficar latente, a liderança começa a pulsar. Porque você, como líder, você tem que passar a informação de forma simples e clara, né? Uma comunicação eficiente do que você quer planejar, mas ao mesmo tempo você tem que deixar com que o fornecedor venha também e fale, olha, dá ou não dá para fazer? Por que não dá para fazer? O que eu preciso para fazer? E aí você ajudar em encontro a ele com isso. Então esse é um ponto muito importante. Será que se você chegar hoje na sua obra e você perguntar para o seu pedreiro, que dia que termina a minha obra? Ele vai saber exatamente o dia que termina? Se ele não souber, você tem que repensar isso. É um ponto que eu sempre falo, gente.
Divida o planejamento da obra com toda a sua equipe, especialmente quando a gente está falando de reforma e construção de casa, que a gente não tem uma equipe gigantesca, né? Até existem momentos da obra que ficam com mais gente, né? Fica com 20, 30. Mas, de qualquer forma, é muito fácil você reunir o pessoal durante 15 minutos, 10 a 15 minutos, e você passar o planejamento para essas pessoas, para todo mundo estar por dentro do que precisa, porque aí cada um vai poder alimentar e vai poder dizer algo que está vendo na obra que talvez não funcione e que você não está vendo. Então é muito interessante a gente poder trazer esse tipo de gestão, esse tipo de liderança para o seu dia a dia. O segundo ponto é ficar reclamando de arquitetos e de todos e não assumir os BOs da sua obra. A partir do momento que a gente assume uma obra, aquela obra é sua, aquela obra, a princípio, você é o responsável desde a assinatura até a entrega e tudo, né? Agora, isso não impede que você dê certas responsabilidades através de ações de delegar que dê responsabilidade para outras pessoas, né? Que as pessoas também tenham uma responsabilidade. Mas no final das contas, quem vai pagar o preço de algo não estar funcionando, não estar andando como previsto, é você, infelizmente, né? Então assuma, cara, assuma os POs. Se você sabe que o teu arquiteto está atrasando o projeto, se programe melhor, ajude ele a lembrar ele com antecedência, né? Faça uma lista do que você precisa de forma mais clara. Tenta rodar conforme a música, né? É muito importante você ter isso muito claro. O terceiro ponto é você ter diversas planilhas, diversos relatórios, diversos controles e eles simplesmente não te ajudam em nada para você ter um planejamento mais fidedigno, um planejamento mais realista. Né? Eu costumo dizer que a gente faz lá o relatório semanal para o nosso cliente, que muitas vezes nem chega a olhar o relatório, ele no máximo ele olha as fotos do que está acontecendo. E aquele relatório que às vezes demora você a fazer uma hora, 2 horas você fazendo, que muitas vezes se entrega atrasado, não está te ajudando em nada na sua obra. Nada. Não tem nenhum nível de informação ali que você possa dizer que se você continuar com aquele serviço que está acontecendo, você não vai atrasar o serviço. Você não sabe o quanto ele está produzindo, o quanto ele tem que produzir ainda, quanto já foi produzido. Então, são esses tipos de preocupação que a gente tem que começar a ter. A gente tem que ter controles de fato que ajudam a gente no nosso dia a dia, não simplesmente um controle para bater ponto, para ficar bonito para o cliente. Cara, nem o cliente está vendo isso. Muitos clientes gostam de receber coisa no WhatsApp, imagem, vídeo. Ah, André, mas é muito informal. Cara, é informal para quem? Às vezes o cliente gosta dessa situação. Você conhece a forma como o seu cliente gosta. Você perguntou ao seu cliente como ele gosta. Então, muitas vezes você deixa de ter um certo tipo de trabalho, né, a partir do momento que você conhece seu cliente, que você começa a ter uma comunicação melhor com ele. E o último ponto, que eu diria que é um dos pontos principais, junto com o primeiro ponto, é você não ter uma gestão visual na obra que todos entendam, até o seu cliente. Né? Se você chega na sua obra e você não sabe aonde está, o que está acontecendo, quanto já foi produzido, em que ponto que está, o que você precisa conferir agora, o que você precisa soltar, o que você precisa fazer. Se você não tem essas informações assim, rápido, de você bater o olho, cara, tem que pensar de outra forma, tem que sair da caixinha e pensar de uma forma melhor, como ser mais eficiente. Vocês conseguem perceber isso, assim, como são pequenas ações, gente. O que eu tô falando aqui são pequenas ações. Não tem nada mirabolante, não tem nada, assim, absurdo, né, que vai mudar 100% a forma como você toca a obra, mas é a forma como você vai ter mais controle da sua obra. Então, se você quer esse tipo de situação, se você quer esse tipo de controle, você precisa se dedicar para isso. Para você ter controles que falem com você. Para você ter controles que falem com a sua equipe, que tenham uma forma colaborativa. E não simplesmente algo bonito por ser bonito. Ou algo para cumprir uma tabela para alguém que não está nem prestando atenção nisso. Então, fica essa reflexão desses 4 pontos, os 5 pontos principais aí também para vocês pensarem, tá? E agora eu quero
que vocês pensem um pouco de fato. Se fez sentido tudo isso que eu falei. A live não tá acabando, tá, gente? Mas eu quero que vocês pensem nisso. O que tá te impedindo de conquistar tudo que você quer na sua obra? O que tá te impedindo de você entregar uma obra no prazo? É a sua insegurança? É a sua ansiedade? É o seu estresse do dia a dia? A sobrecarga do seu dia a dia? Se você tá sentindo tudo isso, cara, vem comigo nessa jornada da Semana da Obra Descomplicada, porque eu vou falar tudo isso como os primeiros passos para você realmente começar a mudar, né? Eu já tô vindo falando bastante nessas semanas e na próxima semana também tem bastante live pra gente falar sobre isso. Mas eu quero que você comece a mudar de fato, né? Gente, são pequenas mudanças que todo dia, se você escolher uma lutinha por dia, você vai sempre ter um ganho a cada dia. Você não precisa matar um leão por dia. Você pode simplesmente fazer um carinho no leão. Enfim, você pode sempre dar um passo a mais, né? É o que eu quero dizer. É isso que é muito importante, tá? E vamos lá. Bom, quero mostrar para vocês o seguinte: características de um líder Lean. Líder Lean, um líder comum, tá? São 6 características que é importante vocês pensarem e o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: são 6 que eu vou falar aqui, mas eu quero que você preste atenção em pelo menos uma e fale assim: André, essa aí é a que eu vou melhorar. E se você puder comentar aqui comigo qual que você se identificou, a gente vai falar sobre elas agora. Mas se você tiver alguma que você mais se identificou, que é algo que você precisa desenvolver em você, pegue ela, abrace e desenvolva. E seja melhor com ela. A partir do momento que você conquistou isso, que você falou, cara, eu consegui, você parte para outra, tá? Então, tenha isso em mente. Quando eu falar dos 6, escolha uma, comente aqui comigo para eu saber qual que você tá colocando e vamos ser melhor. Tá bom? Bom, delegar e dar autonomia. Isso aqui é um ponto crucial que a gente tem que ter uma clareza muito grande, tá? Delegar não é delargar. Delegar é quando você não é centralizador, quando você não é aquela pessoa que tem que fazer tudo, né? Você é uma pessoa que você consegue abrir mão de algumas coisas. No começo, muitas vezes, você tem que correr um pouco mais de risco para você aprender a delegar e desenvolver certas pessoas. E isso não significa que você vai simplesmente jogar no peito dela e falar, ó, se vira, faz aí do teu jeito, eu não quero nem saber. Significa que você vai aceitar certos tipos de erros controlados, algo que não gere um fruto custoso, né? Mas que você consiga observar junto com ele, que você consiga desenvolver, questionar por que ele fez dessa forma, qual a forma que ele faria para ser melhor. Isso é delegar. É você dar autonomia para uma pessoa, tá? Realmente deixar eles poderem falar o que eles estão achando, o que eles acreditam, tá bom? Então esse é um ponto muito importante que eu queria que vocês pensassem. E assim, é um ponto que muitos de nós, como engenheiros, a gente acaba pecando. Porque a gente quer tentar fazer tudo, mas aí a gente acaba não conseguindo fazer tudo. A gente faz algumas coisas e faz algumas coisas pela metade. Então, se a gente conseguisse abrir certa mão, né, tentar puxar algumas pessoas e desenvolver aquelas pessoas, vai ficar mais fácil. Eu tenho certeza disso, tá? O outro ponto que está muito ligado a essa questão de delegar é você ter uma escuta ativa. É você, a partir do momento que você está delegando, você tem que saber escutar também o que aquela pessoa tem para dizer. Porque aquela pessoa está com uma responsabilidade maior. Você precisa saber se ela está com algum tipo de dificuldade, se ela tem algum tipo de problema, se ela está gostando, se ela não está gostando, se ela precisa de ajuda ou não. Então você tem que estar ali apto e demonstrando que você está prestando atenção no que aquela pessoa está dizendo. Não adianta simplesmente você mandou lá, saiu fora e não é mais responsabilidade sua. Novamente, a responsabilidade sempre vai ser sua. Mas nada impede do que você dê responsabilidade para os outros. Dê um pouco mais de autonomia para os outros. Junto com isso, a gente tem, obviamente, a nossa comunicação clara, né? Porque para a gente delegar de forma muito boa, a gente precisa saber nos comunicarmos. A gente precisa saber falar
algo complexo, que é uma obra muitas vezes, ou um projeto detalhado, e a gente traduzir isso de uma forma que o nosso cliente leigo entenda, que o nosso funcionário que não sabe ler projeto entenda, seja desenhando, seja verbal, seja não verbal, mas você precisa fazer com que aquela pessoa entenda. E você só vai saber se ela entendeu de fato quando você tem um diálogo com ela, quando você pergunta a ela se ela entendeu e você, né, muitas vezes pedir para ela te explicar o que ela entendeu e como ela entendeu. Muitas vezes é ali que você vai ver que ele não entendeu. Porque muitos deles, no começo, quando a gente está se desenvolvendo como líder e como a gente está gerando um pouco mais de autonomia para as pessoas, eles ficam com certo receio, com uma certa vergonha de dizer que não entendeu. Então, se você tem essa sensibilidade de perceber e tentar fazer com que ele fale o que ele entendeu, como ele entendeu, ele vai falar que não entendeu e você explica de novo, ou ele vai entender e perfeito e você segue a bola. Mas é importante ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, tá? A gente tem uma mão de obra que é um pouco mais difícil, né? E muitas vezes é uma mão de obra um pouco mais fácil, mas mais fraca, mas o principal é que eles não são valorizados, né? Eles vêm passando de obra em obra e muitas vezes eles basicamente são pessoas que vão pingando de obra para obra, sabe? Faz aquela parede, faz aquele contrapiso, faz aquele negócio. E, né, tem gente que não chega a conhecer um pouco mais, não chega a entender um pouco mais da dificuldade, não tenta criar um ambiente mais harmonioso. Então são esse tipo de comunicação, de escuta que você precisa desenvolver, tá bom? Bom, um outro ponto muito importante é não atribuir culpa, né? Você não apontar o dedo para uma pessoa quando ele errar, porque além de você fechar uma pessoa mais ainda, você basicamente vai inibir todo mundo que está em volta dele, porque todo mundo vai saber que se você tá fazendo isso com ele e ele errar, ele vai passar por aquele constrangimento, ele vai passar por aquela situação. Então o que vai acontecer? Ele vai esconder qualquer tipo de problema que ele tiver. Ele não vai te contar e você só vai receber o BO no final da obra, com um retrabalho gigantesco, um problema que poderia ter sido resolvido se você tivesse uma comunicação melhor com o seu colaborador. Então, esse é um ponto que é puro Lean Construction, sabe? É você não atribuir dedo, não atribuir culpa, não aponte o dedo, sabe? Foque em desenvolver solucionadores de problema, foque em resolver o problema e não achar o culpado e não punir o culpado. Pelo contrário, se uma pessoa te procura porque aconteceu algum problema e ele tá te passando isso, eu não tô falando que você tem que bater palma, mas você tem que falar, cara, você tem que valorizar isso, tem que falar, cara, ainda bem que você me avisou, vamos lá dar uma olhada. Como você acha que a gente pode fazer pra resolver? Isso é desenvolver, e não simplesmente, pô, caramba, eu tô acreditando, e começar a brigar, começar a espernear, bater capacete, como eu já vi em vários lugares, né? E eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente tá com os nervos à flor da pele, a gente tá querendo xingar né? Mas a gente, como líder, como autoridade da obra, a gente precisa ter certos tipos de cuidado, tá bom? O quinto ponto é você ser flexível e adaptável. Isso eu acho que grande parte de vocês já é, mas esse aqui entra muito naquele segundo ponto que está te atrapalhando a alavancar, que é você não aceitar os seus BOs, né? Então você tem que ser um pouco mais flexível e entender que, cara, a obra é tua ali. Então, o que você precisa fazer para você diminuir, né, os problemas? O Bruno deu risada aqui de bater capacete. Tu já bateu capacete, né, Bruno? Com certeza. Se você falou disso, que já bateu. Eu já bati também, tá, gente? Eu já bati também capacete. Mas, assim, são coisas que a partir do momento que a gente tem a consciência disso, a gente consegue melhorar, né? Então, eu acho isso muito importante. E outro ponto que, pelo menos pra mim, gente, pra mim, André, é o mais difícil de todos, é a questão do feedback. E eu não digo a questão do feedback positivo, porque o feedback positivo é você elogiar o cara, mostrar que o cara tá fazendo no caminho certo, o que é muito positivo, tá? É muito importante vocês valorizarem os funcionários de vocês, principalmente quando eles acertam, quando eles fazem um trabalho bem feito. Agora, você pedir um feedback do funcionário, algum feedback positivo,
ou um construtivo é difícil. Ou às vezes você tentar dar um feedback construtivo para ele. Mas é algo que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia. É algo que a gente precisa trabalhar muito. Tá bom? Gente, então assim, qual desses 6 aqui vocês vão trabalhar a partir de hoje? Você vai tentar delegar mais, você vai tentar ter uma comunicação melhor com as pessoas, conhecer um pouco mais com quem você está trabalhando, você vai ter uma escutativa, você vai saber escutar mais o que eles estão dizendo, as dificuldades que eles estão enfrentando, você vai parar de atribuir culpa, você vai tentar focar no problema junto com aquela pessoa para poder criar solucionadores de problema, vai desenvolver isso em cada pessoa, você vai tentar ser mais flexível, adaptável, você vai tentar dar e receber feedback. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber exatamente qual dos pontos que você vai se desenvolver. E com isso a gente vai chegando na nossa final de live. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma live muito bacana, uma live cheia de conceito bacana para vocês melhorarem no dia a dia de vocês e se tornarem líderes exemplares e que se destaquem na sua carreira, independente de onde você está. Seja na sua empresa própria, seja trabalhando para terceiros, enfim. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E amanhã nós estamos de novo às 7 horas. Vamos falar sobre melhoria contínua. Um assunto que eu adoro, um assunto muito importante, um assunto que, enfim, dispensa apresentações. Tá bom? Então, nos vemos amanhã às 7 horas e até amanhã, gente.